Eu quero a sua análise, Bruna. Isso são ilações da pessoa que abriu esse inquérito, não há absolutamente nenhuma prova e o fato de você encontrar tantas pessoas repetindo isso é um sinal de que estão tentando fazer colar a história. Eu estou falando isso porque nos vários meios de comunicação a gente tem visto isso ser repetido, né? Por força. Como se por força da repetição as pessoas já se convencessem de que faz algum sentido esse tipo de denúncia. Mas vejam só, é muito curioso a gente falar de ataque ao Estado de Direito por parte das pessoas que criticam as instituições, quando a característica do Estado de Direito é depender da crítica permanente da opinião pública. Não existe Estado de Direito. Estado de Direito é o quê? Vamos entender. São instituições ocupados por seres humanos que são todos falíveis. Consequentemente, a crítica permanente da sociedade civil a todos esses atores é um elemento para que o Estado de Direito exista. Por quê? Porque as pessoas que ocupam essas funções, elas erram. E aí, por meio da crítica, essas pessoas têm a chance de se corrigir. Tá? Isso é algo básico no Estado de Direito. Então, isso que está sendo indicado como milícias digitais, na verdade, se chama opinião pública. E sem opinião pública não tem Estado de Direito. Então, é uma loucura, é uma subversão total do próprio sentido original do Estado de Direito. Vamos lembrar quando nasce o Estado de Direito. É uma resposta da tradição liberal ao absolutismo moderno, ponto. Tem que saber isso aí. E como que o absolutismo moderno operava? O poder estava todo na mão do rei e de seu conselho. Tá? Vamos voltar ali, século XV, XVI, XVII, XVIII, dou um exemplo prático. Na França, por exemplo, a gente tinha um instrumento legal, porque instrumento legal, em absolutismo, você cria o seu, chamado lettre de cachet, que era simplesmente, justamente isso que o Alexandre de Moraes fez com o Roberto Jefferson. Tá? É um instrumento imitado, parecidíssimo com a lettre de cachet que a gente tinha no antigo regime francês. O rei simplesmente mandava prender os seus adversários políticos por suspeitas, sem nenhuma prova. Então, suspeito que ele tem aí uma intenção de prejudicar esse meu poder, a minha imagem, a minha reputação. Ia lá e mandava pro castelo lá, né, de Vincennes, ficava preso ali na cela, para dar o quê? Para intimidar, para dar uma porrada na pessoa, ver se a pessoa calava a boca. É basicamente isso. E assim, pouco importava se haveria investigação depois, porque na verdade a ideia era simplesmente falar, aprendeu com esse cala-boca? E aí a gente tem, inclusive, uma série de mecanismos que se desenvolvem no século XVIII, para dar um exemplo concreto na história. Tá? Poderia dar outros. Que é a sátira. A sátira se desenvolve nessa época porque foi o meio de falar indiretamente o que não se podia falar diretamente, porque falava diretamente para a torre. Tá? E aí o que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem um ministro de Estado falando de Estado de Direito, quando ele afronta o Estado de Direito, que foi uma resposta liberal, da tradição liberal, para acabar com o arbítrio. Constantino usou a palavra perfeita, arbítrio do STF. E o que é arbítrio? É quando uma pessoa atropela a Constituição que foi criada para conter o arbítrio de uma pessoa só. O rei absolutista, a estrutura do Estado absolutista era assim. Um rei mandava, determinava, o nego ia para a torre. Por que a gente criou constituições? Por que a gente criou o Estado de Direito? Por que o pensamento liberal foi fundamental para que a gente trouxesse à tona essa estrutura que a gente chama de Estado de Direito? Por quê? Para o absolutismo ser enterrado. E aí o Alexandre de Moraes age como um absolutista. É puro formalismo dizer que foi a Polícia Federal que deu a ordem. Por quê? Porque o inquérito foi aberto pelo Alexandre de Moraes, o que é legal. É um juiz, um ministro do Supremo abre inquérito? Ele é promotor? Como é que ele abre inquérito? Né? E diz, dá um jeitinho aqui que é para mandar prender esse aqui, eu vou lá e determino. Pô, tá na cara, a gente não é trouxa. Né? E o problema é o seguinte, como o próprio Constantino falou aqui outro dia, comentando a entrevista do Roberto Jefferson direto ao ponto, ele disse, qual a característica do Roberto Jefferson? É uma pessoa que fala o que muita gente pensa, mas nem tem coragem de falar porque sabe que pode encana. E aí o que é que se faz com o Roberto Jefferson? Manda prender. Para mim, Paulo, é um claro recado de que qualquer um pode ir preso. Né? E vamos pensar, né? STF... Desde quando que o Roberto Jefferson é político e tem foro privilegiado? Ele é presidente do PTB, mas ele não está em exercício, ele não tem mandato. Então, qual o sentido do STF estar metido nessa história? Então, é puro arbítrio, é repetição de absolutismo, é um golpe na própria
noção do Estado de Direito o que aconteceu hoje de manhã.